Essa é uma edição do jornal A Tribuna, de 1986. Naquele ano, Maradona simplesmente chocou o mundo com uma atuação incomparável em uma Copa do Mundo. Especialmente pelo que ele fez contra a Inglaterra, e é justamente isso que esse jornal fala. Depois de um empate sem gols no primeiro tempo, Maradona uniu a malícia a seu inigualável talento, para marcar 2 gols em menos de 5 minutos e assegurar a seu país um lugar entre os 4 melhores do mundo. Aquela Copa definitivamente foi protagonizada por um só homem, que se transformou num deus na Argentina. Um herói falho, evidentemente, mas também cheio de personalidade. E nesse vídeo eu vou te contar a história da Copa de 86 e como Maradona colocou ela no bolso. A escolha do país sede da Copa de 86 foi possivelmente a mais conturbada da história. Inicialmente, a Colômbia ia receber o Mundial, depois surgiu uma disputa entre México e Estados Unidos e até o Brasil estava cotado para acolher as seleções. Mas foi rapidamente descartado. Os colombianos desistiram de sediar a Copa em 83 e os cartolas da FIFA não eram bobos nem nada e antes disso já analisavam a infraestrutura colombiana para ver se eles tinham capacidade e porte para receber o evento. A verdade é que quando a Colômbia abriu mão da Copa, a FIFA já estava decidida que o México iria receber o espetáculo. O problema é que a situação mexicana era precária, o país passava por uma crise e tentava camuflar seus problemas durante a competição. Ratos passeavam à vontade na rua e o tráfico de drogas estava a milhão. Para piorar, o México sofreu um terremoto em 1985, que resultou na morte de 7.000 pessoas. Lamentavelmente, parte do dinheiro para reconstruir o país era destinado para melhorar a estrutura e criar um ambiente adequado para a Copa. Pelo menos o México amenizou parte dos gastos, já que os estádios da Copa de 70 continuavam em um bom estado. Inclusive o Azteca, que tinha capacidade de receber até mais de 100.000 torcedores. O maior valor investido mesmo foi destinado para construir apenas um estádio, o La Corregidora, em Querétaro. Um fator novo nesse Mundial foi o regulamento, que mudou. Na primeira fase, a fase de grupos, as 2 primeiras seleções avançavam em cada grupo, e as 4 melhores terceiras também passavam, dando a possibilidade de classificação às oitavas às seleções que não ganharam um jogo, como Uruguai e Bulgária. A Copa estava mais uma vez violenta, e isso é explicitado com a informação de que 1/4 dos jogadores da primeira fase tomaram cartões. A relação entre Avelange, o presidente da FIFA, com a Televisa, a principal emissora do México, era bem nebulosa. O fato é que os mexicanos faziam um péssimo trabalho de transmissão dos jogos para outros países. Vários não tinham imagem, outros tinham som de uma transmissão estrangeira e alguns não tinham nada. No fim, a Televisa foi ameaçada de processo pela União Europeia e as coisas acabaram se resolvendo. Agora vamos focar na parte esportiva para valer. Foi na Copa de 86 em que a Ola se popularizou, ganhando fama mundial. Em todos os cantos do mundo, toda a torcida de futebol faz isso. E na Copa de 86 participaram 14 países europeus e 6 americanos, além do Marrocos, Coreia do Sul, Iraque e Argélia. Existiam muitos times fortes, um deles era a Alemanha, com ótimos jogadores como Matthaus, Rummenigge e Andreas Brehme. Os alemães ainda eram treinados por Beckenbauer. A Itália tentava o bicampeonato seguido e mantinha a base campeã de 82. Paulo Rossi, que virou reserva, Bruno Conte, Bergomi e Cabrini eram alguns remanescentes. O time que se transformaria no algoz italiano era a França, comandada por um experiente Platini, além de bons nomes como Tigana e Giresse. Já a histórica rival francesa, a Inglaterra, tinha um time bem competente, com o artilheiro, o Lineker, e um dos melhores goleiros do mundo, o Peter Shilton. A Argentina tinha Maradona, mas também tinha Jorge Valdano e Jorge Burruchaga. Então não era como se os argentinos só tivessem o Maradona, mas obviamente ele elevava o patamar do time. E não podemos esquecer do Brasil, que foi campeão em 70, então aquele era um território conhecido, quente pra caramba, especialmente pelos horários dos jogos para privilegiar o fuso horário europeu. De forma um pouco forçada, a seleção de 86 era basicamente uma continuação da seleção de 82. O Tele Santana ainda era o técnico e realmente ele merecia uma segunda chance pelo futebol que ele fez o Brasil jogar. Zico, Sócrates, Falcão e Júnior eram os principais remanescentes. Tínhamos um reforço de peso, o Careca, um dos melhores centroavantes do mundo. 4 anos antes, ele se machucou bem na preparação do Mundial da Espanha e não pôde jogar. Alemão, um bom volante, futuro companheiro do Careca no Napoli, era uma peça importante no time. Sangue novo também estava presente no Brasil. Miller, um jovem atacante de 20 anos do São Paulo, era uma esperança de gols.
O lateral branco despontava no Fluminense desesperançoso, que apostou na base em 86 e ganhou o Carioca. Rapidamente, o jogador se destacou e ganhou sua vaga na seleção. Inegavelmente, a seleção tinha bons nomes, como quase sempre é, mas os nossos astros não estavam 100%. Sócrates retornava de um fracasso na Itália e uma passagem pouco produtiva no Flamengo. Zico, com 34 anos, voltava de uma grave lesão no joelho e na realidade nem queria jogar o Mundial, mas foi pelo impulso. Já Falcão atuou apenas nos 2 primeiros jogos, com 33 anos não estava mais no auge e era reserva. O único homem realmente no melhor momento da sua carreira era o Careca, que brilhava no São Paulo, mas era pouco para ser campeão do mundo. Para piorar, a preparação para a Copa foi marcada pela desorganização. Renato Gaúcho foi cortado por sua indisciplina e Leandro, em solidariedade, boicotou a Copa. Essa história é bem louca. Tele gostava de disciplina e prezava pela concentração do time. Inicialmente, a seleção brasileira fazia uma preparação em Belo Horizonte, mas o Renato Gaúcho e o Leandro deram uma escapada no meio de uma noite. Provavelmente essa história não viria à tona se Leandro não tivesse medo de altura. No local da concentração existia um muro, onde os jogadores constantemente pulavam para não serem pegos no flagrante pelo técnico e pelos jornalistas. Porém, o Leandro tinha receio de pular e naquela noite ele não conseguiu fazer isso. Renato quis entrar no hotel junto com Leandro, então eles tiveram que ir pela porta da frente e se depararam com vários seguranças, que caguetaram o ocorrido para o treinador e, como consequência, eles não foram para a Copa. Tele até mudou de ideia e estava disposto a chamar o lateral, mas em respeito ao seu amigo Renato Gaúcho, ele recusou o chamado. Sem dúvidas, eram 2 perdas enormes que podiam contribuir muito no Mundial. E na Copa o Brasil fez uma campanha digna, mas insuficiente. Na estreia, vencemos com muito esforço a Espanha. No primeiro tempo, Michel deu um chutaço de fora da área e não dá pra cravar se a bola entrou, mas esse lance causa revolta para os espanhóis até hoje. Logo em seguida, de cabeça, Sócrates fez o gol da vitória. Na segunda partida, o Brasil venceu novamente sem convencer por 1-0 com o gol de Careca. E depois disso, Casagrande, Alemão e Edson foram pegos bebendo em um circo, um episódio que não caiu bem e piorou o ambiente interno da seleção, que não era dos melhores. No último jogo da fase de grupos, vencemos com mais tranquilidade a fraca Irlanda do Norte. Careca fez um belo gol com um chute de primeira. Depois, Josimar fez uma pintura e Careca marcou novamente no fim. Nas oitavas, a seleção deu uma encantada, 4-0 na Polônia, um time que colecionava boas campanhas nas Copas passadas, então era um resultado muito convincente. Sócrates fez o primeiro de pênalti, Josimar fez outro golaço chutando muito forte. Mais tarde, Edinho deu um corte no goleiro polonês e ampliou o placar, e Careca novamente, no final, fechou o caixão. E sucumbimos na nossa primeira prova de fogo contra um time tão bom quanto o nosso. Brasil e França se enfrentaram, era um embate entre Zico e Platini, e o pior é que não faltou chance para vencer. Logo no início, o Brasil fez uma baita jogada em equipe e o artilheiro Careca não desperdiçou. Mas instantes depois, Platini igualou o placar com uma indecisão do goleiro Carlos Galo. Já no segundo tempo, Branco infiltrou e foi derrubado pelo goleiro na grande área, pênalti claro. Zico tinha entrado há poucos minutos e rapidamente se transformou num vilão, ele bateu mal e o goleiro Bates defendeu. O jogo foi para a prorrogação, depois para os pênaltis, a primeira disputa de pênaltis da seleção em Copas inclusive. Nela, Sócrates desperdiçou a sua cobrança. Platini perdeu o quarto pênalti, mas infelizmente Júlio César desperdiçou também e o Brasil foi eliminado. Enquanto isso, a Argentina atingiu seu melhor momento na história do futebol, realmente uma Copa repugnante para o torcedor brasileiro. 3 dos 4 jogos das quartas foram decididos nos pênaltis, o único que acabou com 90 minutos foi entre Inglaterra e Argentina. Depois de 4 anos da derrota pelas Ilhas Malvinas contra a própria Inglaterra, a Argentina tinha o sonho de se vingar e recuperar parte da sua dignidade. A partida foi um show à parte, sem exageros, daria pra fazer um filme falando sobre esse jogo e o contexto por trás dessa partida histórica. Talvez durante esses 90 minutos o mundo assistiu à maior exibição individual de um jogador, que simplesmente pôs os ingleses em um nível de humilhação raramente visto. Maradona estava endiabrado, aos 52 minutos, Diego subiu junto com Peter Shilton e obviamente pelo seu tamanho ele não venceria a disputa. Mas Maradona era malandro e usou um artifício, a sua própria mão.
Ingleses reclamaram, mas o árbitro não viu o escandaloso toque e ficou por isso mesmo. 3 minutos depois, mostrando a essência, o puro suco de Maradona, ele fez um dos gols mais famosos, talvez o mais conhecido da história. O meia driblou o time inteiro da Inglaterra, até o goleiro, e marcou um golaço, digno de gênio. Assim, Maradona eliminou praticamente sozinho a Inglaterra de Lineker, o artilheiro da Copa. Nas semifinais, os argentinos pegaram a zebra Bélgica, que havia passado da fase de grupos como um dos melhores terceiros colocados. Parecia um desafio mais tranquilo, só que Copa é Copa, e apenas aos 52 minutos o jogo deixou de ser chato, porque Maradona apareceu e abriu o placar. 12 minutos depois ele marcou o segundo, garantindo a vaga na final. Do outro lado, França e Alemanha se encontravam em mais uma semifinal, também marcando o reencontro entre Schumacher e Battiston. Em 82, o goleiro alemão deu uma entrada criminosa no francês, que saiu de maca do jogo, mesmo assim Schumacher não foi expulso. E em 86, novamente os alemães se deram melhor. Andreas Brehme abriu o placar logo no início com uma falha do goleiro Bates. Já no final, ele saiu mal do gol e Rudi Völler deu um chapéu, fazendo um belo gol. Com isso, a Alemanha e a Argentina se classificaram para a final. Então o jogo aconteceu em uma altitude de mais de 2.000 metros, na cidade do México. O que pode ter sido uma vantagem competitiva para os argentinos, por eles estarem em contato com o futebol sul-americano, onde existem altitudes assombrosas na Bolívia, Equador, Chile e Peru. Os alemães sempre mostraram uma resiliência incrível em situações adversas, e nessa oportunidade não foi diferente. Na final, eles conseguiram fazer o que parecia ser impossível, pois a Argentina estava ganhando de 2-0, mas eles empataram em 2-2. Antes disso, José Luiz abriu o placar de cabeça após um belo cruzamento. Jorge Valdano com frieza deslocou o goleiro Schumacher e pôs os argentinos em uma situação extremamente confortável. Só que os alemães não desistiram assim tão facilmente. Já aos 74, Rummenigge aproveitou um desvio de cabeça no escanteio e empurrou a bola para o fundo do gol. 6 minutos depois, Rudi Völler fez um gol bem parecido. O jogo que parecia perdido atingiu seu clímax e tudo podia acontecer. A balança pendeu para um lado, a Argentina tinha o craque da competição, só um cara chamado Maradona. Até então ele estava sumido no jogo, mas ele apareceu no momento certo, com uma assistência para Burruchaga e deu o título ao seu país. Era a consagração de um homem que ganhava o status de Deus na Argentina, um desempenho assustador. Obviamente o Maradona não ganhou a Copa sozinho, dá pra perceber isso até vendo quem fez os gols da Argentina na final. Mas obviamente o rosto e protagonista dessa edição foi o Dieguito. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou desse conteúdo eu peço que você deixe o like, assim eu vou poder trazer mais vídeos desse modo. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!